seja. Meus irmãos, boa tarde a todos. Com muita alegria que nós retornamos aos estudos de Leon Denis. E com emoção também, né? Iniciamos hoje esse assunto tão complexo que é sobre o livre-arbítrio e a providência, que são temas que Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 40, e no Problema do Ser e do Destino, capítulo 22, vem colocando os seus pensamentos, vem colocando o tema de uma forma a complementar o que o Livro dos Espíritos vem nos falando, né? Primeiramente, para a gente ter uma ideia do que é realmente o livre-arbítrio. Então, no livro, aqui segundo Martins Peralva, ele nos fala assim: o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional, no caminho que desejar. Então, segundo Martins Peralva, é uma faculdade e que nós temos a consciência e que essa consciência nos leva a ter as nossas escolhas. Mas logo no início desse capítulo, que eu convido a todos vocês a lerem, a todos vocês fazerem uma reflexão desse capítulo 40, do livro Depois da Morte, e no capítulo 22, que é o problema do ser e do destino do livro. Porque aqui, em meia hora, não temos condições de explanar todo esse pensamento de Leon Denis acerca do tema. Mas, no início, Leon Denis já coloca que existe um grande dilema em conciliar a vontade do homem, a liberdade, leis naturais e vontade divina. Então, percebam que são conceitos dúbios, são conceitos em que, dependendo da linha filosófica, do pensamento, eles vão nos dizer uma coisa ou outra. Mas como nós lemos aqui na página, o nosso pensamento dentro da doutrina espírita, como Leon Denis está falando, nós vamos seguir na linha reencarnatória, lógico, que modifica muito essa questão de termos o livre-arbítrio, não temos, é limitado ou é ilimitado, como é isso, né? E que ficamos muitas vezes reflexivos até para poder termos uma decisão, uma atitude em nossas vidas. E já iniciando que, como Leon Denis nos fala, que nós, humanos, complicamos muito a nossa vida, complicamos muito a nossa reencarnação. E, por causa disso, nós ficamos sempre aprendendo com os erros. Erramos, aí buscamos consertar esses erros, e ao ponto que a coisa é mais simples, né? Existe outro problema também, que às vezes ficamos muito pensativos em saber que a liberdade humana e a previdência divina conciliam-se e combinam quando se considera o problema à luz da razão. Então, nesse trecho, Leon Denis vem nos dizendo um outro componente que, sem ele, não existe o livre-arbítrio, que é a razão. Então, livre-arbítrio, liberdade, a razão, as leis naturais e a providência divina. Estamos
envolvidos nesses sistemas, estamos envolvidos nessas influências, né? Mas então, nos perguntamos também, então não existe o acaso, não existe a fatalidade? Sobre fatalidade, Leon Denis me fala assim, a fatalidade é apenas a consequência do nosso passado, o efeito retornar para a causa. O que acontece que nos parece o acaso, a fatalidade, não é nada mais, nada menos do que efeito que alguma causa que nós fizemos, alguma atividade, algum comportamento, alguma ação que teve como efeito uma coisa que parece uma fatalidade. Como a todo momento nos apresenta os noticiários, o que observamos, né? Dizendo, puxa, mas como pode acontecer isso? Que fatalidade! Por que isso, meu Deus? Por quê? Ainda, né, alguns não conhecem a doutrina espírita e entendem essas ocorrências desagradáveis como uma coisa de fatalismo, né? Uma coisa fatalidade. E, na realidade, Leon Denis nos diz, nada há de fatal. E qualquer que seja o peso das responsabilidades em que se tenha incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade, por longo sacrifício ao dever. Então, nós temos sempre a possibilidade, a oportunidade de reconstruir pelo amor. Nem sempre nós consertamos o que fizemos com as fatalidades, as coisas que nos acontecem de ruim, que sentimos pela dor. Podemos resolver essas questões através de atitude, de obras, de bondade, de caridade, amenizando todo o nosso reconciliação com o nosso passado, não é mesmo? E mais embaixo, Leon Denis vem falando dos estágios do ser, né? Então, como é isso? Eu sempre vou estar responsável pelos meus atos, pelas minhas escolhas, pelo meu livre-arbítrio? Como o espírito é sempre responsável por ele? Leon Denis também vem nos mostrando que nas camadas inferiores em que passamos pelos reinos de vegetal, animal, ainda não temos, onde prevalece o instinto, não temos uma razão, nenhuma individualidade. Então, não erramos, agimos mais espíritos ou essência divina por instinto, aonde trabalhamos as nossas sensibilidades, mas ainda não temos a faculdade da razão. Estamos evoluindo e possuímos ainda rudimentos das faculdades do livre-arbítrio, quer dizer, a sensibilidade, mas não temos, porquanto os animais, já que eles não têm ainda essa capacidade absoluta da razão, eles não erram. Os animais agem pelo espírito. Então, se um animal ele prejudica um outro ou um ser humano de uma forma agressiva, ele não errou, ele está agindo por instinto, porque ele não tem ainda o raciocínio. Não é verdade? Ele tem a sensibilidade mais apurada, ele já tem rudimentos da faculdade do livre-arbítrio. O seu raciocínio, sua consciência desenvolve cada vez mais à medida que percorre sua imensa jornada. Então, entendemos que, como Leon Denis nos diz, que
a cada momento que evoluímos, a cada condição de evolução, também temos a faculdade do livre-arbítrio mais intensa. Temos o nosso livre-arbítrio maior quando obtemos uma condição mais elevada do nosso espírito. E então, ele continua dizendo, coloca entre o bem e o mal, compara e escolhe livremente. Então, através da nossa razão, através do nosso raciocínio, nós analisamos o bem e o mal e escolhemos qual é o caminho, qual a atitude que devemos tomar. Muitas vezes nós não sabemos ainda, né? Mas Jesus nos trouxe o Evangelho nos mostrando o caminho do bem. Cabe a cada um visitar e crescer. Então, esclarecida através de nossas decepções, de seus males, é no meio das provas que sua experiência se forma, que sua força moral se tempera. Então, as provas são necessárias para que possamos exercitar nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Mas não estamos sós. Existe a providência, e espíritos superiores que nos auxiliam, que nos orientam a tomar fazer determinadas escolhas no nosso caminho. Então, pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa seus destinos, prepara suas alegrias ou suas dores, sempre ajudada e sustentada pela providência. Mas a escolha é nossa. A partir do momento em que chegamos a uma condição racional melhor, mas temos condições de ter o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, mas sempre com o auxílio da providência. No Livro dos Espíritos, é muito interessante que possamos nós analisar também essa questão do livre-arbítrio. Os Espíritos nos dizem, no capítulo 10, da parte 3ª, sobre da lei da liberdade, que é outro conceito também que tenhamos que refletir muito sobre o que é liberdade. Será que todos nós temos liberdade ou não? Ou até que ponto? E o porquê? Né? Então, da mesma maneira, os espíritos perguntam como se podem conciliar as opiniões, quer dizer, Kardec pergunta, como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer seu subordinado. Ou seja, como se pode conciliar a liberdade com a dominação, com o autoritarismo? Até que ponto é isso? Então, os espíritos nos dizem, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalança pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, ainda pelo egoísmo, pelo orgulho, é sufocado muitas vezes, é oprimido muitas vezes as nossas escolhas, né? E mais embaixo, ele vem falando na pergunta sobre o livre-arbítrio. Tem um homem livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos dizem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Então, se nós pensamos, nós temos a liberdade de agir de acordo com os nossos pensamentos. Então, envolve então aí o quê? A inteligência. A nossa inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que os nossos olhos representam
à fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Vai depender da nossa consciência, vai depender da nossa razão. Substituir o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, já sabemos que não tem mais aquela frase que todos nós costumamos dizer: ah, mas a carne é fraca. A carne não tem nada a ver, porque a carne não pensa. Quem pensa? É o espírito. Então, o espírito é que somos nós. Nós, seres, somos espíritos e não o corpo. O corpo é um instrumento para o espírito se manifestar. Então, não existe esse negócio de querer botar a culpa no corpo. A carne é fraca. A carne não é fraca. Quem é fraca, às vezes, é o espírito que não coloca a sua razão em primeiro lugar das suas ações. Mesmo que a providência divina esteja nos falando, vai por ali, não vai por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a providência divina, que é o espírito superior, é o anjo que vela sobre o infortúnio, é o consolador invisível, diz Leon Denis, cujos fluidos vivificantes sustentam os corações acabrunhados. É o farol aceso da noite para a salvação daqueles que erram no tempestuoso da vida, fala Leon Denis. E mais, é o amor divino derramando-se em abundância sobre a criatura. A alma é criada para a felicidade, mas essa felicidade, para apreciá-la, para conhecer-lhe o preço, deve ela própria conquistá-la e, para isso, desenvolver livremente as potências que nela estão. Então, nascemos simples e ignorantes. No caminho da evolução, vamos adquirindo várias experiências e faculdades até chegar no hominal, no reino hominal, e daí continuamos a desenvolver até adquirir desenvolver livremente as nossas potências. Então, me faz lembrar do Evangelho o filho pródigo, não é? Interpretando que estamos sempre no seio, junto do nosso Pai. E tem espíritos diferentes uns dos outros. Aqueles que saem buscando as experiências, acertando, errando, vivenciando todas as experiências, as reencarnações, crescendo, evoluindo, cada vez mais adquirindo o nosso livre-arbítrio, e ao chegar numa condição em que a razão opera de uma forma mais efetiva, voltamos ao Pai. Então, elevamos e voltamos ao Pai, que é o caminho do filho pródigo, né? E dessa forma, no Livro dos Espíritos, também falando da lei da liberdade, a pergunta 825 é muito importante para que a gente entenda realmente como é essa situação em que os espíritos nos dizem. Na pergunta 825, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, ou seja, gabar-se, né, de gozar de absoluta liberdade? Aí os espíritos dizem, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E questionamos, então, ficamos refletindo sobre, então, não temos liberdade? Não somos livres?
para pensar, para atuar, para agir. Como é isso? E Leon Denis vem nos dizendo, de um lado, pelas exigências da lei natural, que não pode sofrer nenhum ultraje, nenhuma alteração na ordem do mundo. Então, somos limitados, é um círculo limitado. Por quê? O ser humano, ele é um ser sociável, ele é um ser com. Não vivemos numa condição isolada, a não ser os eremitas. Se você quer ter total liberdade, tem que ser um eremita, você tem que ir para o deserto, aonde você não vai encontrar ninguém, então você vai exercer a sua total liberdade. Você dorme a hora que quer, você acorda, você faz o que você quiser, porque não tem ninguém ao seu lado. A partir do momento em que convivemos com outras pessoas, existem limitações, sim. Como podemos conviver socialmente se não respeitamos os direitos dos outros, não respeitamos a maneira de que cada um é, com o entendimento da doutrina, não respeitamos o nível de evolução daquele ser. Então, do outro, pelo próprio passado, cujas as consequências jorram sobre ele através dos tempos, até a reparação completa, sem entravar a execução dos planos divinos. Isso daí, tem uma parte que Leon Denis nos fala, que a nossa justiça, a justiça dos homens, ainda não consideram essa questão de evolução. Senão as penalidades seriam diferentes, seriam de acordo com o nível evolutivo do ser. Imagine, nem nós ainda concebemos isso, né? Quer dizer que os criminosos, as pessoas que fazem muito mal aos outros, temos que levar em consideração o nível de evolução deles. Por que pratica, por que faz determinados crimes com o seu irmão, com o outro? Porque ainda não tem um entendimento maior. Ainda é um espírito em evolução, com vários defeitos, que ainda não exerce ainda totalmente, né, ou mais evoluído, o amor pelo seu próximo. Então, meus irmãos, é uma questão até que, quando eu li, eu falei assim, nossa, quando é que vamos chegar a isso? Até porque, em mundos mais evoluídos, prevalece o bem. Então, não existe tantos crimes, tantos mal atitudes com relação ao outro. Aí Leon Denis nos diz mais. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. E a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientais. Então, liberdade está diretamente ligado à responsabilidade. Quanto mais somos responsáveis, mais liberdade temos. Colocando no nosso plano aqui, bem perto, um exemplo. Como é que nós nos damos com os nossos filhos? Quando eles são bebês, crianças, não tem tanta liberdade. Quando vão crescendo, os pais dão mais liberdade para que eles possam experimentar e mais responsabilidade, não é verdade? Assim, nós, espíritos, em várias encarnações, vamos adquirindo essa liberdade. Tem grande importância sobre sob o ponto de vista jurídico. É aquilo que eu estava falando anteriormente. As responsabilidades têm que ser individuais.
temos que cobrar mais aqueles espíritos mais evoluídos, está no Evangelho. Há muito será cobrado a quem tem dado mais, não é verdade? A sociedade deve corrigir, então, através do amor, e não com o ódio, e não com a vingança, né? Esses atos que acontecem. E que, na realidade, não se tornam, né, sem que se criminoso. Cai por terra se nós levarmos em consideração a evolução individual de cada um. Então, meus irmãos, Leon Denis nos fala assim: somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade do outro. Não estamos agora nessa condição de pandemia, tendo principalmente de nos limitar para que não prejudiquemos ao outro. Então, nossa liberdade está numa condição diferente. Nem todos estão cumprindo, naturalmente, tem pessoas que não estão se incomodando, mas vão responder por isso também. A responsabilidade é de cada um, porque o pensamento ele tem que ser coletivo e não individualista. E depois ele vem falando do destino, né? Que o destino, o que é o destino, então, gente? É o resultante, através de nossas vidas sucessivas, nossos atos e das nossas livres resoluções. Fica fácil de entender. Aí isso é coisa do destino. Parece que o destino é que escolheu que a gente passasse por determinadas situações difíceis, por dor, por sofrimento. Não. Nós mesmos, através das nossas sucessivas vidas, conforme fala Leon Denis, é que tivemos atitudes de forma que veio comprometer as nossas vidas futuras, que é o nosso destino. Nossas vidas futuras é o quê? O nosso destino. Ao mesmo tempo, não se tratando só em vidas futuras, até nas nossas atitudes, nesta encarnação mesmo. Se não nos preocupamos com a nossa saúde, nem com a saúde do outro, se sairmos, vamos ser contaminados e contaminar o outro. O sofrimento vai cair em cima de nossas próprias cabeças. Então, somos responsáveis pelos nossos atos. E Leon Denis, concluindo, nos fala assim: muito importante essas palavras de Leon Denis para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos nós continuarmos na nossa encarnação de uma forma mais reta, de uma forma mais segura e confiante. Ele nos diz assim: um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Sem a disciplina moral que cada um deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência das paixões e a intensidade dos seus apetites, a todas as complicações, a todas as desordens. Então, meus irmãos, o que acontece atualmente com cada um de nós faz parte
essa desordem que aparece de comportamentos anteriores. Portanto, o cuidado que se deve ter uma condição melhor. Não só agora, como na nossa vida futura. Então, que Deus nos abençoe e que possamos nós termos sempre essa providência divina cada vez mais conosco, os nossos guias, nossos mentores, nos auxiliando. Principalmente nós que temos a nossa casa, Leon Denis, e todos os espíritos superiores, estando por misericórdia e por caridade, nos auxiliando na nossa caminhada. Que Jesus possa estar sempre conosco, os amigos espirituais, nos orientando no nosso livre-arbítrio, para que possamos cada vez mais, verdadeiramente, sermos livres. Graças a Deus.